Então vamos lá. Então só novamente vou repetir, quem chegou depois vai ter a oportunidade de ouvir de novo, né? Então, primeiramente, boa noite. Queria agradecer a presença de todos, principalmente do Dr. Eliezer, que vai nos presentear com essa palestra sobre os hábitos dos concurseiros, né? Que tem sucesso. Meu nome é Francisco Neto, eu sou um dos diretores da Ambra, falando com você aqui diretamente de Orlando. E o Dr. Eliezer, ele é um dos graduados da primeira turma da Ambra, que é composta por excelentes alunos, né? Todos só temos elogios aí a fazer aos alunos da primeira turma. O Dr. Eliezer, em específico, tem uma característica diferenciada com relação aos outros graduados da primeira turma, que ele é o primeiro aluno já formado pela Ambra a conseguir estar inscrito no quadro de advogados do Brasil, né? E hoje advogado, fundador de um escritório no Brasil. E quando ele vier aqui a Orlando, ele deve vir por agora nesse ano, a gente vai conceder a ele o Award of Merit, que é um prêmio da Ambra, justamente por esse feito dele, que foi de ser o primeiro graduado a conquistar a OAB, né? Então eu só gostaria de dar as boas-vindas mais uma vez a todos, espero que todos gostem da palestra do Dr. Eliezer e principalmente agradecer muito a disponibilidade do Dr. Eliezer por estar ajudando o público em geral com essas dicas, né? E também por estar disponível para participar desse evento, tá ok? Obrigado, doutor Eliezer, e uma boa apresentação. Boa noite a todos. Consegue me ouvir? Deixa eu colocar aqui no chat. Já estão ouvindo? Ah, que ótimo. Bem, é um prazer estar com vocês, alunos da Ambra, a minha casa de graduação. É um momento de muita felicidade poder compartilhar esse momento da minha vida, esse passo que eu consegui dar. Há algum tempo eu estava aí do outro lado, assistindo às aulas, estudando e buscando me graduar. E passado toda essa fase de estudos, revalidação, inscrição na ordem, agora posso, numa outra condição, falar com vocês. E a intenção da nossa conversa de hoje é justamente de ser um bate-papo, é uma forma de a gente se encontrar. É como se você estivesse aqui comigo, na mesa de escritório, batendo papo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre concursos públicos, sobre formação profissional, sobre vida, porque, afinal de contas, ninguém se desvencilha de todas as outras coisas da vida para estudar para concurso, nem para fazer uma graduação e nem para qualquer outra coisa. Junto do aluno vem a pessoa que trabalha, a pessoa que tem problemas, a pessoa que paga a conta, a pessoa que pega ônibus, a pessoa que tem marido, esposa, mãe, pai, filhos, amigos, dentre outras coisas. Então, o nosso papo vai também tratar sobre vida. Eu vou começar expondo algumas coisas, eu quero contar um pouco da minha história, depois falar sobre algumas das coisas que eu aprendi ao longo da caminhada e foram importantes para mim. E, ao final de tudo, vou me colocar à disposição de vocês para a gente conversar, vocês mandarem perguntas e eu tentar respondê-las, ok? Muito bem. Falando um pouquinho sobre mim hoje, né? Eu sou servidor da Câmara dos Deputados, advogado, fundador de um escritório, Franco e Silva Advogados Associados. Se você entrar no meu site, que consta aí no PowerPoint, você vai ver um link chamado Advocacia. Clicando no link, você é direcionado à página do meu escritório. Mas, paralelamente ao momento que eu estudei na Ambra, eu já atuava junto ao mercado de concursos públicos, como professor de Direito Administrativo. Eu comecei a dar aula de Direito Administrativo ainda na graduação, não por aquilo que eu tinha aprendido na graduação, mas pela experiência que eu tinha tido enquanto candidato em concursos públicos. E essa experiência de quem foi aprovado e reprovado também muitas vezes me deu essa cancha para começar a desenvolver essa atividade em sala de aula como professor. E, paralelamente a isso, eu vinha cursando a graduação. E também pude atuar como professor
como treinador também de quem está nessa caminhada. Porque eu digo, olha, acredite, se você quer concurso, se você quer, e eu acredito que queira, o exame de ordem, ou qualquer outra coisa relativa a provas e exames, saiba, aprender direito constitucional, administrativo, português, enfim, as matérias que comporão o exame, é fácil. Difícil é lidar com todos aqueles elementos que te atrapalham. Difícil você lidar com os fatores que tentam te atrasar a aprender. Por isso que a minha palestra de hoje, a minha conversa de hoje com vocês, não vai ficar muito centrada em técnicas de estudo. Olha, você deve estudar tantas horas por dia, você tem que fazer isso, assado, estudar tantas horas, depois o intervalo e assim, etc. e tal. Por que que nós não vamos tratar de técnicas de estudo? É muito simples. Meus caros, técnicas de estudo são como roupas. Você vai ao shopping, vê uma roupa bacana na vitrine, no manequim. Mas o fato de ela ficar bem no manequim não significa que ela vai ficar bem em você. É preciso que você entre, vista a roupa e veja como ela vai ficar no seu corpo. Técnicas de estudo são a mesma coisa. Existem várias técnicas. Se você pegar hoje aí 5, 6 pessoas que você conhece, que passaram em concurso, que passaram em provas, e perguntar como elas estudaram, quais foram os métodos, as técnicas, é provável que você vai encontrar muita diferença de uma para outra. Justamente porque não existe uma técnica, não existe um método. Existem técnicas e métodos que são bons para umas pessoas e não são bons para outras pessoas. Então, se você hoje colocar no Google aí técnicas de estudo, aprendizagem acelerada, memorização, leitura dinâmica, você vai encontrar muito conteúdo interessante. E eu recomendo que você teste todas essas coisas. Algumas delas vão dar certo para você, outras não vão dar. O tema da nossa conversa, então, é algo que eu acredito sim, universal. A gente vai falar de 7 comportamentos que todo aquele que quer ser um estudante de sucesso, seja servidor, seja advogado, seja em qualquer outra instância que se refira a estudar, tem de ter esses mesmos comportamentos. Então, os 7 hábitos do concurseiro, na verdade, são 7 hábitos do estudante. Qualquer pessoa que resolve estudar para atingir bons resultados em provas e exames de quaisquer natureza, tem que passar por esses 7 hábitos, esses 7 comportamentos. Mas antes eu queria compartilhar com vocês a minha história. Eu, quando eu tinha 17 anos de idade, fui colocado diante daquela grande questão que todo jovem tem diante de si. O que eu vou fazer da minha vida? Estou terminando o ensino médio, já ingresso na faculdade, ou eu vou partir para o mercado de trabalho? Bem, a opção da faculdade imediatamente era uma opção interessante, mas que iria gerar uma certa dificuldade de ingresso no mercado de trabalho imediato, porque daí eu teria que concluir o curso para então pleitear uma vaga interessante no mercado de trabalho, e também teria a desvantagem da questão financeira, né? Eu, como um sujeito de 17 anos de idade, queria logo atingir independência financeira, não depender mais dos meus pais. A outra opção que eu tinha era resolver logo essa questão profissional e financeira, prestando um concurso público, resolvendo essa etapa e então indo à graduação para em seguida, após a graduação, eu poder pensar no concurso de nível superior, concurso para carreira jurídica ou alguma coisa do gênero. Bem, como eu venho de uma família muito simples, uma família que não tinha muitas possibilidades financeiras, eu tive que, meio que, apesar de ter as duas opções, eu quase fui obrigado a pensar nessa opção do concurso, do mercado de trabalho, e depois eu penso em graduação, depois eu penso em faculdade. E assim foi. Eu comecei a estudar com 17 anos, eu ainda estava estudando no ensino médio, estava no 3º bimestre do ensino médio, e foi aí que eu comecei a estudar para concurso público. Eu sempre me achei um cara muito inteligente, modéstia à parte, é verdade, eu sempre achei
me achei um estudante regular. Nunca fui excepcional, excelente, mas também não era um estudante ruim. Sempre consegui me virar numa boa. E eu achava que esse negócio de passar em concurso, isso aí era pessoas que ficavam assim muito tempo estudando para serem aprovados. Eu achava que isso aí fosse algo esquisito. Como é que alguém pode passar tanto tempo assim para passar no concurso? E eu já comecei o desafio de concurso público com autoconfiança muito elevada. Depois de um tempo eu aprendi que a autoconfiança, quando cresce demais, ela pode se confundir com autossuficiência. Se o sujeito é muito confiante, ele corre um sério risco de achar que por ser tão bom, tão capaz, ele nem precisa assim se esforçar tanto, ele nem precisa assim sacrificar muito daquilo que ele pode fazer na vida. E é quando vem a armadilha, porque essa autossuficiência, ela te leva para o buraco. E foi assim que eu comecei a estudar para concurso, fui reprovado no primeiro concurso, fui reprovado no segundo concurso, fui reprovado no terceiro. E é interessante porque eu não sei quantos de vocês já foram reprovados, mas até a terceira, quarta reprovação é normal, porque você pensa, eu estou começando a estudar agora, é comum que eu seja reprovado inicialmente. Mas chega um ponto que você já percebe que não é tão normal assim, ficar reprovando. E aí, quando eu cheguei ali na quarta reprovação, eu comecei a ficar mais grilado, fiquei mais preocupado. Meu Deus, e agora? Já está demais, eu estou reprovando demais. E aí, à medida que eu ia reprovando nos concursos, aquela minha autossuficiência diminuía. Então, à medida que eu ia reprovando, eu ia estudando mais para ver se eu conseguia êxito. Então, aí eu comecei a estudar um pouco mais, fiz o quinto concurso, fui reprovado, depois eu fiz o sexto concurso, fui reprovado, o sétimo concurso, fui reprovado, e aí já começou a me bater aquela angústia. Então você que está estudando para concurso aí, que está me ouvindo agora, que já está muito preocupado, já está angustiado com aquelas neuras assim, poxa, será quando é que eu vou passar? Já estou cansado de ser reprovado, saiba que eu já tive isso. Ali por volta do sétimo, oitavo concurso, eu já corrigia as provas, já estava ali conferindo o gabarito e às vezes eu já estava muito desesperado, cheguei a chorar corrigindo prova, porque o resultado não era aquele que eu esperava. E há um detalhe muito interessante, que nesse momento que você começa a ter problemas até de autoconfiança, você começa a se questionar, poxa, será que eu sou mesmo capaz? Nesses momentos, esse fator psicológico ele acaba agravando ainda mais seus resultados. Então, a tendência é quanto mais pior você acha que você está, quanto pior você acha que está, mais ainda você vai indo mal nas provas. É um ciclo vicioso. Quanto menor é o seu desempenho, quanto pior é o seu desempenho, pior ainda é esse desempenho para as próximas provas. Até que eu cheguei, tendo sido reprovado no oitavo, nono. Houve um concurso aqui em Brasília, não sei quantos de vocês são de Brasília, para a Companhia de Tratamento de Água e Esgoto, a nossa CAESB. E era um concurso de nível fundamental. Pessoal, eu então falei, tá aí, esse é o concurso que eu preciso, né? Já fui reprovado em 9 concursos, eu tenho que fazer um concurso de nível fundamental, não é possível, nesse eu passo, e aí pelo menos é um concurso mais simples, mas eu já consigo garantir alguma coisa. É uma aprovação, e uma aprovação é uma aprovação, não importa onde você seja aprovado. Então eu estudei muito para aquele concurso. Me aliei com um amigo que também estava estudando para aquela mesma prova, e a gente começou uma rotina muito pesada. Então fomos para a prova, já assim, bastante confiantes, mas não mais aquela autoconfiança que se confunde com autossuficiência, aquela autoconfiança no sentido de me esforcei e eu acho que eu vou competir por uma vaga. E então, imaginem, depois de ter feito aí 9 concursos e reprovado, fui para esse concurso de nível fundamental e reprovei. Eu reprovei. Então, eu já vou dizer logo para vocês que estão aqui na sala, se vocês acharem que é demais ouvir um cara que foi reprovado num concurso de nível fundamental, você pode sair agora, falar, não, eu não quero isso para mim, eu acho que um cara que foi reprovado num concurso de nível fundamental não tem muito a acrescentar, então você pode ficar tranquilo, eu e
A Ambra, não ficaremos chateados. Se você achar que é demais, você pode sair agora. Mas é verdade, gente. Eu fui reprovado no concurso de nível fundamental. À época eu já tinha alcançado 18 anos e aquilo para mim foi um golpe. Eu fiquei muito triste, muito triste. Durante 10 dias eu não conseguia estudar. Não conseguia mesmo. Eu tinha raiva dos meus livros. Eu cheguei a rasgar algumas apostilas. Eu cheguei a passar noites em claro porque eu não conseguia me conformar com aquela situação. Talvez você já tenha enfrentado isso na sua vida. E se você não enfrentou, eu posso te dizer que é possível que você enfrente. Raros são os casos de pessoas que começam a estudar para concurso e em pouco tempo são aprovados. Da mesma forma, muita gente que não se preocupa em cursar a graduação muito bem, fica aí 2, 3, 4, 6 exames de ordem até conseguir ser aprovado. E no meio dessa caminhada, chega um momento que você acredita que não dá mais. É muito para você. Você vai dizer, olha, eu não consigo passar, eu não sei o que acontece, quanto mais eu estudo parece que pior fica, quanto mais eu estudo, mais as coisas ficam confusas. Eu, no último concurso, fiquei com a pontuação 8, 80, e no outro concurso que eu fiz, subsequente a esse, eu estudei muito e minha pontuação diminuiu. Tudo isso é muito normal. Pode ser até que você faça como eu, procure um concurso que seja assim daqueles mais simples, aparentemente, para você ser aprovado e seja reprovado. E eu enfrentei isso quando eu tinha 18 anos. E o detalhe é que quando a gente está nesse momento de muita dificuldade, até mesmo de descrença quanto ao nosso potencial, a gente acaba assumindo aquela condição de vítima, né? Era mais ou menos, como é que o CESP tem a cara de pau, a audácia de reprovar um cara como eu, sempre fui bom aluno. Como é que a banca tem essa coragem de fazer isso comigo? E aí você passa a se sentir um pouco vítima das coisas. E no auge desse meu período de dificuldade, eu resolvi buscar conselho. Aquele cara que até então achava que sabia o caminho das pedras e que podia ir sozinho, teve que dar o braço a torcer e eu busquei conselho. E se você observar no slide, essa frase que você está lendo aí, o seu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ouvir, foi aquilo que mudou a minha história. Não só no mundo dos concursos, mas a minha história de vida. Porque aí eu fui buscar conselhos. Eu fui buscar entender o que tinha acontecido comigo. Reprovado em 10 concursos, 18 anos de idade, eu tinha que ter uma forma de virar a mesa. E eu fui tomar conselhos, eu fui aprender a estudar para concurso, eu fui aprender a ser um concurseiro. Porque até então eu achava que a minha rotina de vida, ela não precisava se alterar muito. O projeto ser aprovado no concurso, ele teve que se adaptar à minha rotina. E por isso eu fui reprovado 10 vezes. Então chegou um momento que eu precisava entender que eu é que teria que me adaptar ao projeto. E é isso que eu começo te dizendo. Se você quer ser vencedor na sua vida, e eu tenho certeza que você quer, porque ninguém inicia uma graduação à distância, que é com certeza mais difícil de se fazer do que presencial. Eu estudei um semestre do curso de Direito, um semestre presencial, e a gente sabe como funciona. O aluno que quiser estuda ali 2 vezes por semestre, na véspera da prova, e se ele for um cara razoavelmente esperto, no bom sentido, é claro, ele vai conseguir passar nas provas. Não, o curso à distância não, ele vai te exigindo um pouco a cada dia. E se você resolveu fazer esse curso, é porque você tem um projeto de vida. Você não quer simplesmente daqui, a não sei quanto tempo você vai demorar para se formar, 2, 3, 4 anos, 5, colocar lá na parede do teu quarto o teu diploma de graduação e ficar olhando para ele. Porque eu acredito que não é bem isso que leva as pessoas a cursarem uma graduação. As pessoas querem alcançar objetivos. E a graduação se apresenta como uma ferramenta que vai ajudá-las a alcançá-los. Então, você tem um projeto. E se você tem um projeto, você precisa mudar para que ele alcance. Não é o projeto que se adapta a você.
É você que se adapta ao projeto. E a minha proposta é ensinar 7 hábitos que eu tive que adquirir, 7 comportamentos que eu tive que adotar para a minha vida e que foram um divisor de águas na minha história, de candidato em concursos, de profissional e na minha história como ser humano. Isso, como ser humano. Preste atenção no que eu vou dizer agora para você. A questão de ser aprovado no concurso, de alcançar um objetivo, seja ele qualquer que você tenha estabelecido, não apenas resolve a tua vida naquela área relativa ao seu objetivo. Isto é, no meu caso, ser aprovado em concurso público não representou para mim tão somente ter um cargo e todas as consequências que advêm do cargo. A estabilidade, a segurança profissional. Não. Além disso, isso foi uma experiência de vida. Porque ter vencido esse desafio de concursos me possibilitou encarar os outros diversos desafios na minha vida, seja na vida profissional, seja na vida emocional, na vida espiritual, na minha saúde, na minha relação comigo mesmo. Então, eu quero te fazer um convite. Me ouça pelos próximos minutos. Mas ouça com ouvidos abertos. Talvez você esteja cheio de preconceitos e resistências, é normal. Quando você fala assim, o sujeito vai tratar aqui sobre aspectos motivacionais. Há certas pessoas que quando ouvem a palavra motivacional, elas já criam uma blindagem. Autoajuda, que não preciso disso. E eu queria te convidar a, nesse momento, baixar a guarda. Ouça. Pensa comigo. Se você me ouvir pelos próximos 20 minutos e tudo que eu disser for uma baboseira, o que você perdeu na sua vida? 20 minutos. E se for o contrário? E se as coisas que eu estou para dizer nos próximos 20 minutos forem fórmulas poderosíssimas para mudar a sua vida e você escolheu não ouvi-las ou ouvi-las de modo resistente? Eu tenho certeza que você vai, daqui a algum tempo, se arrepender. Poxa, eu podia ter ouvido aqueles conselhos. O seu sucesso é determinado pelo que você está disposto a ouvir. Ok? Vou conversar com vocês agora sobre os 7 hábitos do concurseiro. Óbvio que tudo isso numa ótica bem superficial, porque cada um desses hábitos, se nós fôssemos mesmo aprofundar, nós teríamos aí muita conversa. Infelizmente não temos esse tempo. Então hoje eu vou apenas fazer uma passagem pelos 7 hábitos e você vai poder conhecê-los melhor em outra oportunidade. Vão comigo? Primeiro hábito. Saiba aonde quer chegar. Você ouve isso durante a sua vida inteira, né? Todo mundo tem certeza disso. É preciso ter um rumo, um foco. É preciso você dizer, olha, eu quero isso na minha vida. Por quê? Há um ditado que é muito famoso que diz assim, se você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar para você vai estar bom. O barco que navega sem direção vai ser levado para qualquer lado que o vento quiser. Então, se você é uma pessoa que tem senso de direção na sua vida, você não tem ideia do quanto isso já representa um diferencial. Muita gente não sabe o que quer. Muita gente vive uma montanha russa na definição de seus objetivos. Hoje ele está muito motivado para um projeto, então ele começa aquele projeto. Vem as primeiras dificuldades, aquela pessoa abandona o projeto. E então vem um outro projeto que parece mais atrativo que o primeiro. E no primeiro momento essa pessoa então se motiva, fica ardendo de vontade de alcançar aquele projeto, vem as primeiras dificuldades, ela desiste. E a vida vai passando. E essa pessoa nunca consegue realizar nada. A vida premia aqueles que têm senso de direção. E o que significa o senso de direção? Ora, você não precisa também ter uma bola de cristal para conseguir definir sua vida para os próximos 5 ou 10 anos com precisão, porque eu digo para vocês, eu tenho objetivos. Mas eu não posso garantir
exatamente o que vai acontecer na minha vida daqui a 5 ou 10 anos. Por quê? Esses objetivos eles vão mudando ao longo do caminho. Então, ao estabelecer um objetivo profissional, você não precisa estabelecer algo assim, eu quero passar um concurso do Superior Tribunal de Justiça para ser um analista judiciário da área judiciária e eu quero ser lotado na coordenadoria de jurisprudência para fazer consolidação da jurisprudência do tribunal. Estabelecer um objetivo assim tão específico é muito arriscado, porque aí você vai acabar limitando muito o seu alvo. E é possível que concurso, vocês sabem como funciona. Lança-se um edital, dali a 4, 6 anos um novo edital. Então, no mundo de concurso, o que eu acho que pelo menos é interessante? Você definir uma área. Que tipo de concurso você quer? Concurso para a área policial, magistratura, Ministério Público, Advocacia do Estado, concursos para tribunais, o que você quer? Estabelece mais ou menos um rumo. E então você vai começar a construir um projeto e uma estratégia em cima daquele rumo. Agora, o grande problema das pessoas não é nem tanto a falta de objetivo. É a segunda parte do primeiro hábito. Leia comigo aí. Saiba onde quer chegar e se mantenha continuamente motivado a alcançar esse objetivo. O que acontece? Muita gente até estabelece o alvo, mas peca no que se refere a potencializar a motivação. Motivação é aquilo que vai te dar motivo para agir. O que você acha que pode fazer alguém acordar de manhã muito cedo todos os dias, trabalhar o dia inteiro em prol de um projeto e às vezes até ficar até altas horas da noite, sábados, domingos e feriados? O que leva uma pessoa a se sacrificar? Motivação. Se o seu projeto não te motiva, então ele não vale a pena. Se o teu projeto não é capaz de fazer com que haja um desejo ardente no seu coração, então você vai desistir. Por que a maioria das pessoas desiste? Porque os fatores de motivação não estão suficientemente claros. O que eu fiz? Eu queria ser aprovado em concurso. E então, eu sabia que se todos os dias eu me alimentasse do meu futuro, daquilo que eu pretendia conseguir, eu ia ter gás para lidar com as dificuldades. Porque, pessoal, ouça o que eu vou dizer. O grande problema de qualquer pessoa que queira atingir qualquer desafio, seja dentro ou fora do mundo de concursos, é conseguir manter o foco naquilo que ele pretende alcançar e não naquilo que ele está passando. Veja, um atleta que se prepara para a Olimpíada, ele precisa manter o foco na prova, na Olimpíada, na medalha, no pódio, na vitória. Porque se ele puser o foco no treinamento, no sacrifício, na restrição, na limitação, chega uma hora que ele se perde. E aí fica a dor pela dor, o sacrifício pelo sacrifício e o trabalho pelo trabalho. Então, se alguém me pergunta assim, por que você trabalha tanto? Não é pelo trabalho, é porque eu tenho um objetivo. E eu preciso ter o foco nesse objetivo. E eu sabia disso. O que eu fiz? Fisicamente, eu precisava ter os meus olhos fixados no objetivo. Fui até uma banca de revista, comprei várias revistas e cortei fotos de coisas que eu acreditaria que se eu passasse em concurso público, eu poderia alcançar. Eu peguei uma cartolina branca e colei essas fotos, coloquei a cartolina na parede do meu quarto, em frente à minha cama. Todos os dias, quando o meu despertador acordava, primeira coisa que a gente pensa, vou dormir só 10 minutinhos, só 15 minutinhos. E quando eu pensava nisso, eu olhava para aquelas figuras e pensava, 10, 15 minutos a mais na cama podem representar 10, 15 minutos a menos ou mais distante de alcançar os meus objetivos. Então, todos os dias eu acordava, olhava para aquelas coisas e dizia para mim, Leslie, você vai passar o dia inteiro estudando, cara, enquanto muitos dos seus colegas estarão curtindo a vida no cinema, jogando futebol, fazendo qualquer coisa muito prazerosa, você vai estar dentro de uma biblioteca, abraçado no livro. Mas você vai fazer tudo isso porque esse é o seu futuro. Se você fizer isso hoje, é isso que vai acontecer contigo no seu futuro. E então, ao ter essa consciência, eu já saía de casa muito motivado, porque eu pensava, eu quero alcançar essas coisas. Meus amigos, ao longo do dia, em diversos momentos, eu fechava os olhos e
lembrava do meu mural dos sonhos. Porque eu pensava, aquilo vai acontecer na minha vida se eu me esforçar agora. Acredite, você que quer ser aprovado em concurso, você não vai ser aprovado no dia da prova. Não, você vai ser aprovado hoje. Terminou essa palestra, você começa a estudar, você já começa a ser aprovado. Amanhã você estuda mais um pouquinho, você continua sendo aprovado. A aprovação não é um resultado pronto e acabado para o futuro. É algo que se constrói todos os dias com pequenas atitudes do tipo, você disse, hoje eu vou estudar até meia-noite. Bate aquele cansaço, 11h30, você já parou. É isso que vai atrapalhar o seu projeto. Esses pequenos detalhes. Então é importante que você esteja constantemente motivado, você saiba para onde quer e tenha motivação, garra, uma visão concreta do seu futuro, para que cada comportamento seu você possa pensar como algo que vai ter reflexo no seu futuro. O segundo hábito tem muito a ver com isso. Pague o preço da instrução. Acredite, eu ouvi uma frase de um ex-reitor de Harvard, Derek Bock, e ele dizia, se você acha a educação se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Ele dizia isso num contexto do valor que se cobram nas universidades norte-americanas para que os jovens estudem. É um valor expressivo. Mas eu posso transpor isso facilmente para o campo não financeiro. Existe um preço alto para se alcançar objetivos? Sim, o preço é alto. Eu fiquei praticamente 1 ano sem ir ao cinema. 1 ano sem namorar. Não queria namorar porque eu sabia que se eu arrumasse uma namorada, é aquela coisinha do namoro, mãos dadas, vamos sair, Eu não podia ter namorada, eu tinha um objetivo. Você tem que ser obcecado, meu irmão. Por favor, não vai terminar seu namoro, tá? Tem gente aí que tá pensando, então quer dizer que eu tenho que largar o meu namorado, minha namorada? Não, não vai fazer isso. Se você já namora, por favor, continue, porque senão depois seu namorado vai me procurar aqui, vai querer acertar as contas comigo. Mas, olha, tudo que você encontrar na sua vida que possa oferecer uma resistência ao seu objetivo, você precisa dosar, você precisa repensar, você tem que pagar o preço. O preço é de sacrifício. Não existe ganho sem dor. No pain, no gain. Você tem que pagar o preço. Mas eu tenho algo para te dizer que pode até te confortar. Você sempre paga um preço. Seja o da ignorância, seja o da educação. Você sempre vai pagar um preço. Quer ser uma pessoa de sucesso? Você vai pagar um preço. Não quer ser? Você também paga. Eu vou dizer para vocês, eu escolhi pagar o preço do sucesso. Porque o preço do não sucesso, o preço da desistência, da covardia diante dos desafios, esse é muito alto. Veja, eu tenho 27 anos de idade hoje. Comecei a estudar para concurso com 17. 10 anos. A minha vida hoje é algo que eu não consigo comparar com o que era há 10 anos atrás. Todas aquelas figuras que estavam no meu mural dos sonhos, eu concretizei. Com exceção de uma. Não posso contar, é muito pessoal, estou a concretizá-la. Mas de tudo o que eu planejei alcançar materialmente, eu alcancei. Só 10 anos. Valeu a pena o preço? Eu digo, se hoje eu tivesse a oportunidade de voltar atrás e ter feito 10 vezes mais sacrifício, 10 vezes mais esforço, eu teria feito. Vale a pena. Agora, saiba, tudo isso é muito bonito. Você me observando, me ouvindo, que legal, ele alcançou. Mas quando você se pega sozinho dentro de um quarto estudando, aí é que você é testado. Por quê? Porque você não vai ter a vivência dos resultados. Você quer alcançar um objetivo e pensa, poxa, se eu passar no concurso, tais e tais coisas vão acontecer na minha vida. Mas você não tem nada disso hoje, é apenas um projeto futuro. E aí é que reside a grande diferença entre aqueles que vencem e os que não vencem. Porque os que vencem, eles conseguem hoje materializar aquilo que querem e pagam o preço porque sabem que essas coisas vão acontecer. Enquanto aqueles que não têm sucesso se perdem no meio da caminhada e não conseguem pagar o preço. E aí vão pagar o outro preço.
o preço da ignorância. O preço de não tentar, de não se esforçar. Eu lembro muito bem dos meus vizinhos. Eu saía de casa para estudar, muitas vezes eles ficavam brincando comigo. Ah, lá vai o nerd, sempre de mochilinha nas costas. Gente, hoje eu passo lá, meu carro, etc., bem arrumado. Eu tenho certeza que os mesmos caras devem pensar, caramba, se a gente tivesse feito o mesmo que ele fez, talvez nossa vida tivesse diferente. Eu paguei o preço do sucesso. Eles pagaram o preço da estagnação. Qual preço você quer pagar? Essa é uma grande questão. Você fala, Eliesley, eu já decidi. Eu tenho um objetivo, quero pagar o preço. Diz aí para mim, objetivamente, quanto eu tenho que estudar? Quanto eu tenho que estudar? Eu vou dizer para vocês, gente, para mim, eu tenho que estudar sempre. Sempre? Absolutamente? Não. Sempre que não houver algo mais importante. E considerando que eu quero ser aprovado em concurso, que eu quero alcançar esse objetivo, eu vou reduzir muito a lista de coisas que são importantes na minha vida. Então, eu tinha essa filosofia. Quanto mais eu conseguisse estudar, melhor. Óbvio, com qualidade. Sem sacrificar meu corpo, sem ficar madrugadas em claro, porque isso é balela. Mas eu tinha aquela ideia. Eu tenho que estudar sempre. Onde? Todos os lugares. No metrô, no ônibus, no banco. Enquanto muita gente fica lá reclamando da fila, você está estudando. Vai no consultório médico, as pessoas reclamando que está muito cheio, que está demorando, e você estudando. Quando você resolve ser aprovado em um concurso, o verbo estudar passa a fazer parte do seu estilo de vida, tal quanto respirar. Quanto eu devo estudar? O tanto quanto eu conseguir estudar. Óbvio que eu não estou falando para você se tornar um bitolado, esquecer que você tem uma família, esquecer que você precisa de tempo de descansar, um tempo para si mesmo. Eu quero que você entenda na ótica do equilíbrio. Você tem que estudar sempre. Quantas horas você tem que estudar por dia? Quantas você conseguir. Quantos dias você tem que estudar por semana? Quantos dias você conseguir. Quanto mais você estudar, mais perto você fica de alcançar o seu objetivo. Não tenha medo. Estudar dói, mas é uma dor recompensável. Meu amigo William Douglas, não sei se vocês conhecem, tem um mantra que é muito conhecido assim: a dor é temporária, o cargo é para sempre. O cargo é definitivo. Se você não se envolver com corrupção, crime contra a administração pública, improbidade administrativa, ilícitos graves, você não vai ser retirado. Olha, eu estudei para concurso, não vou falar quanto tempo, porque vocês vão ficar se comparando. Alguns anos da minha vida eu estudei para concurso. E o que eu ganhei em troca? Uma vida inteira para colher os frutos desse meu sacrifício temporário. Essa é uma informação importante. Quanto tempo, Eliesley, você demorou para passar em concurso? Eu não costumo falar. Por quê? Porque isso é relativo. Há pessoas que estudam em 3 meses são aprovadas, outras demoram 3 anos. Quanto tempo você vai demorar? Nem você sabe, que dirá eu. O que você tem que fazer? Se esforçar ao máximo. Estudar com afinco. Com certeza você vai ser aprovado. Em quanto tempo? Isso não importa. Estude. Bem, quando você começa a estudar, é importante que você saiba se enxergar. Por quê? Só consegue superar os momentos de dificuldade quem sabe quem é. Quando você sabe quem você é, então você pode enfrentar os seus momentos de muita complicação, porque a vida de um concurseiro é uma vida complicada. E nisso eu lembro daquele personagem da Era do Gelo, não é esse que está aí no slide, eu coloquei esse que é bonitinho, mas é o outro. Lembram-se que ele sai à procura dessa moça, e então ele a encontra numa família de gambás, e ela então vive como um gambá. Ela dorme de cabeça para baixo, com o rabo pendurado numa árvore, ela come o que os gambás comem e ela se comporta como um gambá. E esse episódio, essa historinha me lembra muito, muita gente se comporta como um gambá, sendo um mamute. Como assim?
Você é aquilo que você quer ser. Se você quer ser um gambá, você vai ser um gambá. Se você quiser ser um mamute, você vai ser um mamute. E tem uma parte do filme, não sei se vocês lembram, que eles dois estão caminhando num campo e de repente ela nota que há um abutre sobrevoando, então ela se finge de morta, fica com as pernas duras e ele do lado sem entender por que ela está fazendo isso e ela, pai, finge que está morto, um abutre. E ele naturalmente sem entender, mas como assim? Ela está achando que esse abutre pode pegá-la com as garras? Como pode um mamute ter medo de um abutre? Sim, ela não entendia que era um mamute. Ela só se entendia como um gambá. Qualquer desafio que você queira alcançar, você tem que ter autoconfiança. Você tem que acreditar que é possível. O meu primeiro momento de quem estudou para concurso era um momento de autoconfiança demais, autoconfiança desnecessária, que me fez quebrar a cara. E aí o que aconteceu? De uma autoconfiança muito além do desejável, eu passei a ter uma autoconfiança muito abaixo do desejável. E chegou o momento que eu comecei a duvidar da minha capacidade. Ou seja, será que eu vou conseguir mesmo passar em concurso? Será que eu tenho capacidade para isso? E vou dizer, eu quero que se apresente aqui nesta sala ou em qualquer outro lugar alguém que tenha se proposto a alcançar e algum desafio, vencer algum obstáculo que em determinado momento não tenha parado para pensar, será que eu consigo? É nessa hora que você tem que lembrar, meu amigo, você é um mamute, você é grande, você é forte. Só que aquilo que se passa dentro da sua cabeça pode te enfraquecer. Você pode ser um mamute, mas se comportar em determinado momento como gambá. Henry Ford tem uma frase que é fabulosa. Ele diz assim, olha, se você pensa que pode ou que não pode, não importa. De qualquer forma, você está certo. Porque aquilo que você projeta sobre si na sua mente é aquilo que, de fato, você vai transbordar para a sua vida. Agora, lembre-se, a vida nem sempre é justa. Em que sentido que eu digo que a vida nem sempre é justa? Todos os dias a gente vê coisas que não deveria ver, acontecimentos que não deveriam acontecer, do tipo, às vezes você vem de uma família de poucos recursos, você tem que trabalhar o dia inteiro, chega em casa já cansado, não consegue tempo para estudar e às vezes quando vai estudar nem sempre esse tempo é de qualidade, porque você está cansado, às vezes você está estressado. E muitas vezes você olha para o lado e tem uma pessoa bancada pelos pais, não precisa trabalhar, tem o dia inteiro disponível, dinheiro para frequentar os melhores cursos, comprar os melhores livros, e você fica assim, poxa, e aí? Pergunto para você, pense em dois candidatos. Um, pai de família que rala o dia inteiro e à noite vai para o curso ou vai estudar numa biblioteca já cansado, etc e tal, muita dificuldade, problema financeiro. E outro, pensa lá no sujeito que tem uma vida boa, etc e tal, todas as condições adequadas para se preparar. Aí eu te pergunto, esses dois caras vão para uma prova de concurso. E aí? Será que a banca examinadora vai dar mais pontos para aquele que teve uma situação desfavorável? Vai? Nunca, né? E aí você, poxa, então quer dizer que eu vou ter mais dificuldade de passar um concurso? Vai. Ao estudar para concurso, você vai encontrar pessoas aparentemente melhores que você? Vai. Haverá pessoas que não terão tantas dificuldades quanto você? Haverá. Mas essa é a grande questão. Não espere que a vida seja justa. Corra atrás do seu objetivo, tendo as ferramentas que estão à sua disposição. Porque o que diferencia os vencedores dos perdedores não é as ferramentas, mas é como você as utiliza. Tem gente que nunca consegue fazer nada porque tem sempre uma reclamação. Ah, eu não consigo passar em concurso porque eu trabalho muito. Ah, eu não consigo passar em concurso porque eu não venho de escolas particulares, dei minha vida inteira em escolas do governo, tive um ensino ruim. Ah, eu não consigo. Olha, o livro de desculpas da vida é enorme. O livro de sugestões é fininho. Enquanto você quiser encontrar uma desculpa para justificar a tua falta de compromisso consigo mesmo, você vai encontrar.
Agora, se você disser, não, o pouco que eu tenho vai ser suficiente, então é isso que você vai usar para ser aprovado. Vou contar um pouquinho mais sobre a minha história. Em determinado momento, minha família passava por uma situação financeira muito difícil. E, naquele momento, eu consegui dos meus pais uma liberação econômica nas finanças da casa para estudar. Olha, não precisa trabalhar, vai estudar. Mas, infelizmente, a gente não pode te dar muita possibilidade, não vamos te dar muita condição financeira. É isso que nós temos. E eu comecei a calcular, né? Eu vou sair de casa, vou pegar um ônibus até a biblioteca, vou gastar aí uns R$2. Aí depois, eu não posso voltar para casa, porque eu descobri que isso para mim era ruim, porque se eu voltasse para almoçar em casa, eu iria me distrair e não faria o segundo turno de estudo na biblioteca à tarde. Então eu pensei, eu tenho que sair de casa igual empregado. Tem que ter horário. Vou chegar na biblioteca a tal hora, vou ter horário de almoço, vou voltar para estudar e eu preciso me desfazer das minhas distrações. E aí o que aconteceu? Eu precisava de R$2 para pegar o ônibus até a biblioteca, mais uns R$8 na época para almoçar, já são 10, né? E aí no final da tarde eu faria um lanche ali, mais uns R$4, 14, e depois voltaria para casa com mais 2. Quanto deu aí? 16. R$16 era o orçamento que eu tinha, que eu precisava para estudar para concurso. Fui verificar com meus pais qual era a possibilidade que eles tinham de me sustentar nessa jornada. Chegamos a um cálculo. O valor que era possível pagar todos os dias era R$2. Então, de um orçamento ideal de R$16 que eu teria para gastar por dia, a realidade me apresentou R$2. Eu tinha que passar o dia com R$2. Muita gente diria, não, então não dá. Como é que você vai fazer passar o dia com R$2? O perdedor inventa uma desculpa. Eu poderia inventar uma desculpa e arrumar um emprego para ganhar um salário mínimo e estava aí hoje trabalhando atrás de algum balcão insatisfeito. Mas eu pensei, não, eu tenho R$2, é com R$2 que eu vou me virar. Enquanto muita gente vai ter muito melhores condições, eu vou ter R$2. E é disso que eu preciso. E então eu tinha que ir a pé para a biblioteca, mais ou menos uns 40 minutos de caminhada. De lá eu saía e na hora do almoço ia para o restaurante comunitário e gastava o meu primeiro R$1. Voltava para a biblioteca e só da biblioteca até o restaurante era mais uns 15 minutos de caminhada, para ir 15 minutos para voltar. Gente, houve momentos durante esse período de muita dificuldade. Principalmente ali aqueles meses mais quentes do ano que eu ia a pé e aquele sol esturricando a minha cabeça. Eu me lembro, inclusive, de um determinado momento em que eu queria ter uma bicicleta. Isso para mim é uma passagem que eu nunca vou esquecer. Eu queria ter uma bicicleta e eu pensei, caramba, se eu tivesse uma bicicleta, como eu poderia melhorar essa minha rotina, todo dia caminhando tanto? Eu não tinha uma bicicleta. Eu poderia, então, ter optado pela via mais fácil, arrumar qualquer emprego e desistir de concurso. Era o mais fácil naquele momento, mas e a longo prazo? Que preço isso me cobraria? Eu resolvi topar fazer a caminhada. E então, quando chegava ali no final da tarde, eu ia gastar meu outro R$1 na padaria comprando uns pães de queijo, um café com leite. E eu fiz isso durante alguns meses da minha vida. Se eu ficasse reclamando do que eu não tinha, eu estaria até hoje aí, frustrado, contando as minhas derrotas para alguém. Mas eu resolvi entender que nem sempre a vida é justa, nem sempre você vai ter fatores favoráveis, mas você tem que avançar mesmo assim. Você precisa ter senso de persistência. Pode acreditar. O caminho da derrota, a porta da desistência, ela sempre fica escancarada a um passo de você. O que vai fazer diferença? A sua persistência. E nisso eu lembro que na época alguém me contou a fábula, a história do bambu chinês, que na verdade não é uma fábula, é algo real. Existe uma espécie de bambu na China que ele é plantado na terra
e ele passa muito tempo totalmente encoberto, sem aparecer um único broto. Então você planta e ele fica aproximadamente 5 anos plantado, sem qualquer demonstração de que existe algo que está brotando, qualquer demonstração de vida. Ao final do 5º ano, esse bambu, então, faz brotar aquela primeira ramazinha. E num prazo de 6 meses, esse bambu pode atingir de 25 a 30 metros. Então eu quero te dizer algo. Toda vez que você inicia um novo projeto na sua vida, você quer vencer um desafio, durante muito tempo você vai olhar e você não vai enxergar resultados. Você vai estudar, estudar, estudar. E você não vai ter a sensação de avanço. Às vezes o contrário. Você vai ter a sensação do retrocesso. Quanto mais eu estudo, parece que pior fica. Mas acredite, a sua vida pode ser como a de um bambu chinês. Se você tiver paciência e entender que mesmo os resultados não vindo à tona, mesmo que o progresso não seja visível, ele está acontecendo. Você lançou a semente em terra. Mesmo que você não veja, ela está crescendo, ela está solidificando, ela está ramificando. Todo grande projeto precisa ter uma base sólida. E essa base sólida, muitas vezes, é construída às escuras. Pense em tantas coisas que você alcançou na sua vida e que no primeiro momento parecia que não dariam resultado. Em algum momento, vem esse 5º ano. E aí você pode ter certeza, como aconteceu para mim. Eu fiquei durante muito tempo estudando e não conseguia ter resultados. Confiei e persisti. Depois que eu tive o primeiro resultado, em seguida veio o segundo, em seguida a terceira aprovação, a 4ª aprovação, e eu fui aprovado em 9 concursos públicos. Hoje, eu sou servidor da Câmara dos Deputados, que é considerada pelos concurseiros um dos melhores postos de trabalho para se ocupar na administração pública. Isto é, o meu bambu chinês cresceu e, graças a Deus e a esses princípios que eu estou falando para vocês hoje, os frutos foram muito grandes, foram muito bons. Mas eu tive que ter a primeira fase da paciência, de entender que mesmo eu não enxergando nada, eu precisava continuar ali, regando, adubando, porque o meu projeto iria florescer. Você precisa persistir. Outro ponto importante é você aprender a lidar com muitas das coisas que não colaboram com o seu objetivo. Eu vou falar de 2 básicas. Primeiro, as pressões internas. Ao longo dessa caminhada, você vai ter muita pressão interna. Você vai ter momentos de questionamento, momentos de medo. E se eu não passar no concurso, o que eu vou fazer da minha vida? Você vai ter momentos terríveis consigo. O que eu recomendo que você faça? Igual essa menininha aqui, ó. Tape os ouvidos. Para toda grande ação, existem vozes contrárias. Vou contar para vocês uma historinha. Diz que 2 irmãos, um mais velho e um mais novo, estavam patinando no gelo. Já era quase final do inverno, a camada de gelo já não estava tão sólida em toda a pista, que era um lago encoberto. Então, em determinado momento, aqueles irmãos ali patinando, o mais velho passa por um local em que a camada de gelo era muito fina e ele cai dentro daquela água congelante. E as outras pessoas viram aquilo acontecendo, mas eles estavam, os 2 irmãos, muito longe, e as pessoas ficaram com medo de se aproximar para ajudar aquele irmão mais velho, que já havia caído na água, fazer o peso ainda ficar maior sobre aquela camada de gelo e cair todo mundo, o irmão mais novo. De modo que as pessoas só puderam ficar à distância, vendo o irmão mais velho dentro da água e o mais novo ali, tentando ajudar. E
Então seguiu aqueles 10 segundos de angústia. O irmão mais novo, menorzinho, tentando puxar o irmão mais velho, ele puxava um pouco, o irmão voltava, e toda aquela dificuldade, até que então, aquele garotinho, de um modo extraordinário, conseguiu retirar o irmão daquele lago congelante. E conseguiu salvar a vida do irmão. E então ele veio puxando o irmão até o local onde as pessoas estavam aglomeradas, e as pessoas não conseguiam explicar por que aquele jovem, sendo tão franzino e menor, conseguiu salvar o outro irmão que era muito maior, mais pesado e que ainda estava com as roupas encharcadas. Muita gente não conseguia entender, mas havia um velho sábio na multidão. E ele disse assim: olha, vocês não conseguem entender por que essa criança conseguiu salvar o irmão, mesmo contra as circunstâncias. Sabe por que ele conseguiu? Porque ele estava o distante o suficiente para não conseguir ouvir as pessoas aqui afirmando que ele não conseguiria. Talvez se ele estivesse próximo e tivesse ouvido alguém dizer ele não vai conseguir, talvez ele não conseguisse. Então, meu amigo, eu quero dizer isso para você. Aprenda a lidar com as vozes. As suas primeiras. As vozes que estão dentro da sua cabeça vão dizer: olha, você não vai conseguir, isso é muito difícil, é muito complicado para você. Você é juiz como juiz, você vem de família pobre, seu pai é pedreiro, sua mãe lava roupa. Como é que você vai ser juiz, rapaz? Isso é para coisa de gente rica. Enfim, eu não sei bem o que passa pela sua cabeça, mas eu sei que você precisa tapar os ouvidos para isso. E tapar os ouvidos para as pessoas. Gente, acreditem, o maior desafio de quem estuda para concurso, de quem quer ser um estudante de sucesso, está na própria casa, a família. Sem querer, as pessoas da família acabam nos atrapalhando. Aquelas cobranças, né? Aquele tio, aquele primo que chega para você: né? Tá na hora de passar no concurso. E aí você fica pensando: caramba, o que ele pensa? Que eu não passo é porque eu não quero? Que eu saio de casa todo domingo para fazer prova com aquela ideia? Não, hoje eu vou lá, mas eu não quero passar não, eu quero ser reprovado. As pessoas não entendem que a gente estuda e não consegue muitas vezes um resultado imediato. E essas palavras acabam nos machucando. E se você estuda para concurso, você já deve ter tido essa experiência. De ter ouvido coisas de pessoas muito próximas, pessoas queridas, e que até de modo inconsciente acabaram te magoando, acabaram te deixando muito vulnerável. Então, o que eu quero dizer para você? Olha, você não vai conseguir controlar as pessoas. Você não vai conseguir calar as bocas de quem está perto de você. O que você vai conseguir? Tapar os ouvidos. Não dar atenção. Ignorar. Ignorar é uma das grandes sacadas de quem quer alcançar alguma coisa. Se você souber ignorar o que não colabora, você com certeza vai ser bem-sucedido. E eu posso dizer uma coisa. Tudo isso que eu tenho falado até agora, eu tenho certeza que na sua mente você já começou a pensar em algumas atitudes, né? Algumas medidas. Poxa, realmente o Eliezer tem razão, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que melhorar minha vida assim, eu tenho que melhorar minha vida assado. Então eu vou dizer, nesse momento é provável que você esteja motivado, que essa palestra está mexendo com você. Mas se ao terminarmos aqui, você não tomar uma atitude agora, se você deixar para amanhã, você não faz. Sabe aquelas pessoas que começam dieta toda segunda-feira? Todo início de ano? Quem quer vencer, quem quer mudar de vida, começa agora. Está insatisfeito? Quer fazer uma dieta? Começa agora. Não deixa para segunda-feira, porque quando vier segunda-feira, você já não é mais o mesmo. A sua motivação já não está mais a mesma e você então pode correr um sério risco de abandonar esse projeto. Então, meu amigo, toma uma atitude agora. A gente vai acabar essa nossa conversa e você vai tomar uma medida agora. Não deixe para amanhã. Por quê? Quem sabe faz a hora. Não fique esperando acontecer. Você já ouviu isso, né? Então, tome a atitude agora. Mude a sua vida agora. Ok? Bacana? Muito bem. Então, meus amigos, essas são as minhas breves considerações, ainda que superficiais, mas bastante panorâmicas, abrangentes, sobre
algumas práticas que você deve adotar se você quer ser bem-sucedido. Concursos, provas e exames em geral. Ok? Agora eu quero abrir o espaço para vocês aí. Eu confesso que durante essa nossa conversa eu fiquei tão concentrado aqui na câmera que nem bati o olho no site. Eu só estou vendo aqui o pessoal digitando, tá bem legal. E agora eu fico disponível para responder as dúvidas. Alguma coisa mais específica que vocês queiram saber, eu estou à disposição. Fique à vontade para perguntar. Geralda, sabe as orientações, adorei a palestra. Obrigado, Geralda. Você tem alguma dúvida? Vamos lá, gente, mandem as dúvidas. Será que olha o que o Nilson está afirmando, perguntando, será que este ano abre algum concurso com toda essa crise? Nilson, com certeza, meu irmão. Concurso vai ter a vida inteira. Enquanto não mudar o inciso 2º do artigo 37 da Constituição, que obriga a administração a prover cargos e empregos efetivos com concurso, meu amigo, vai ter concurso. Agora, é óbvio que em anos de restrição orçamentária e financeira, o volume de editais possa ficar menor, tá? Mas pode ter certeza que você deve estudar mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, gente. O melhor ano para estudar para concurso é 2015, tá? Porque é o ano de poucos editais. Você consegue se preparar com mais tranquilidade. Porque quando tem muitos editais, isso acaba atrapalhando. Porque você, naquela ânsia de vencer os conteúdos programáticos, acaba estudando com pressa e então a qualidade acaba se perdendo. Então, o melhor ano para você começar a estudar para concurso é o ano que tem poucos editais. Que você estuda, forma uma base e então, no ano seguinte, quando vem os concursos, você está preparado e será um candidato competitivo. Legal? Jairo Amorim, deixa eu voltar aqui porque eu já perdi. Ótimo, descreveu parte da minha vida. Lembrei quando cheguei ao consultório psicológico depois de tantas reprovações. Legal, Jairo. Que bom que você se sentiu identificado. Sandro Serpa, qual era seu objetivo quando você estudou na Ambra? Meu amigo, bem, quando eu comecei meu contato com o direito, eu queria muito ser aprovado no concurso para procurador aqui do Distrito Federal. Mas aí acabou que eu me envolvi com a sala de aula, escrevi livros na área jurídica e no meio do curso a advocacia privada acabou tomando meu coração, me conquistou, eu fiquei apaixonado e então acabei abrindo mão de um cargo na área jurídica e hoje, ao lado do cargo que eu ocupo na Câmara dos Deputados, o escritório onde eu estou agora é a minha grande paixão e a minha grande... a menina dos meus olhos profissionalmente, tá? Então, meu objetivo, ele mudou ao longo da caminhada, mas mudou justamente porque eu também fui mudando ao longo desse processo, ok? Muito bem. André Ferreira, o que você acha dos materiais em PDF? André, depende do material, não é, meu amigo? Quem produziu, se é material da área jurídica, está atualizado até quando? Será que eu posso confiar? Não posso? Vou dizer eu. Quando dei para concurso, eu preferi livros consagrados no mercado. Comprei um livro de cada matéria, livros de autores que escreviam voltados para o público de concurso, eu achei mais fácil, eu achei mais confiável. Porque dificilmente um autor consagrado vai ficar escrevendo baboseira. Mas, enfim, materiais existem aos montes na internet, é muito complicado falarmos assim em tese, né? Há deles que são bons, há outros que não são. Vamos lá, deixa eu me ver aqui. Eliesley, olha o Nelson. Quando não entendemos o assunto e o livro não decifra o caminho das pedras, como fazer para chegar ao conhecimento necessário fora dos livros? Nelson, não saia dos livros, meu amigo. Se o livro que você está lendo não te fez compreender, pegue um outro da mesma matéria. Às vezes, para você entender um assunto, é necessário você ter lá 2, 3 autores para que, conforme você vai anotando métodos didáticos diferentes, você consiga aprender. E outra coisa, os professores existem justamente para isso, para mastigar a matéria, te entregar bonitinho, para que você possa depois estudar sozinho. Então, não saia dos livros, meu amigo.
tenha vários livros. Eu tinha um livro principal de cada matéria e livros acessórios, que eu recorria quando aquele livro principal não era capaz de satisfazer todas as minhas dúvidas, ok? Bacana. Maurício, o exame da ordem, teve alguma preparação especial? Mais alguma dica? São muitas matérias. Maurício, eu vou dizer uma coisa, sabe quando é que eu estudei para o exame da ordem? Na minha graduação, meu amigo. E aí fica o recado para vocês, graduandos da Ambra. Exame de ordem, você vence desde o primeiro semestre da faculdade. As pessoas que fazem um bom curso de graduação não demoram para serem aprovados no exame. Normalmente, quem fica estudando vários exames são as pessoas que, durante o curso, não levam muito a sério, vão estudando de qualquer jeito. Então, como é que se estuda para o exame da ordem? Fazendo uma boa graduação. Depois que você termina a graduação, foi o que eu fiz. Eu apenas fiz uma revisão de toda a matéria. Comprei alguns livros mais resumidos de cada assunto, porque é normal, né? Durante o curso de Direito você se identifica com algumas matérias e outras não. Então havia matérias que eu já conhecia bastante, outras que eu não entendia tanto. Essas que eu não entendia tanto, eu peguei uns livrinhos de resumo, li esses livros para reoxigenar a memória e em seguida fazia as provas anteriores do exame, ok? Muito bom. Vamos lá. Geralda Pereira, você considera o exame da ordem um desafio semelhante ao preparo para concurso? Sim, eu considero, com a diferença de que concurso você não sabe quando é que vem, né? Quando é o próximo edital? Quando é que vai ser publicado? O exame da ordem você sabe. Eu vou estudar na graduação durante um período, 4, 5 anos, e 3 vezes por ano eu vou ter a oportunidade de fazer o exame de ordem. Então, eu considero sim o exame de ordem. Talvez não seja tão difícil quanto vários concursos, mas em comparação você tem um prazo muito maior para estudar, são 5 anos. E outra coisa que difere o exame de ordem de provas e concursos, o exame de ordem não tem concorrência, gente. Não existem vagas. Se você atingir a pontuação mínima, você vai ser aprovado. Concurso não. Além de você ter que ter um bom desempenho, você tem que ter um desempenho superior ao dos seus concorrentes. Aí nesse aspecto que eu acho que o concurso acaba sendo mais difícil, por conta da concorrência, tá bom? Vamos avançando aqui. Eliesley, olha o Alfredo aqui perguntando. Vamos lá, Alfredo. Qual é o processo de reflexão que devemos fazer para encontrar os nossos reais motivos para a ação? Motivação. Poxa, bacana. Gostei da pergunta. Bem, eu sempre digo o seguinte. O processo de reflexão que você tem que fazer para encontrar os motivos para a ação é definir o seu objetivo. O segredo da motivação é o objetivo. Porque se você traça alguma coisa que não tem muita significação para você, a motivação ela acaba sofrendo. Um exemplo. O jovem que resolve fazer determinada graduação só porque os pais, vamos supor, os pais são médicos, o cara resolve fazer medicina só para agradar os pais. Esse é um sujeito que vai ter problemas em alcançar esse objetivo. Por quê? Porque o problema está no próprio objetivo. Esse objetivo vai minar a motivação. Então, qual é o segredo para que você consiga desenvolver uma boa motivação? Você tem que ter um objetivo que seja significativo para você. Você tem que ter uma coisa que realmente te consuma por dentro. Sabe aquele sonho, aquela vontade de alcançar? É esse o principal elemento para que você desenvolva motivação. Olha o William falando aqui, ó. Veja a diferença que aluno à distância seja mais interessado que o aluno presencial, independentemente do curso. Qual a opinião sobre graduação à distância, vez que no Brasil é um pouco ignorado? Bem, infelizmente, a gente ainda tem um pensamento muito retrógrado quanto à educação à distância. Mas eu vou dizer, gente, educação à distância, para mim, foi a solução para eu conseguir desenvolver tudo que eu desenvolvi na minha vida. Por que eu fiz o curso da Ambra? Vou abrir essa confidência aqui para vocês. Eu fiz porque eu trabalhava, dava aula. Como é que eu conseguiria trabalhar, dar aula e ainda cursar a graduação? Eu tinha tempo para estudar? Tinha, mas o meu horário não era um horário previsível. A cada semana eu tinha uma grade de aulas diferente. Então, o curso à distância veio, para mim,
como a oportunidade de estudar, tendo flexibilidade para escolher os horários em que eu iria estudar. Estudava muito, mas eu escolhi os horários. Às vezes eu deixava de estudar na segunda noite para dar aula, mas em compensação, domingo de manhã eu ia estudar. Então eu acho que o curso à distância, quando é desenvolvido por uma instituição de ensino séria como é a Ambra, pode mudar a vida do estudante. Agora, a verdade é uma só. Se o estudante não for bom, não existe curso, seja presencial ou à distância, que vai conseguir fazer o milagre de tornar essa pessoa um sucesso. É o fator predominante, por óbvio, o aluno. Ok? Vamos lá, vou ver se eu consigo aqui para a gente não perder o time. O curso, olha a Fábia, o curso da Ambra dá uma boa base para concurso de cartório? Bem, o curso da Ambra é um curso de direito como qualquer outro curso. A grade curricular é a mesma de qualquer outra universidade. E, tanto quanto qualquer outra universidade, vai te dar a base para fazer concurso de cartório. Agora lembra, concurso de cartório envolve uma ênfase em determinadas disciplinas, né? Você vai fazer o concurso para cartório, não fique muito preocupado com direito tributário, vai ficar muito preocupado com direito administrativo. Enfim, existem, óbvio que essas disciplinas caem, mas o foco desse concurso é muito mais a área civil, a área de processo civil. Essa é a tônica maior. Então, mesma coisa, vai fazer concurso para delegado, você vai precisar desenvolver uma ênfase na área penal e assim por diante. Então, o curso da Ambra vai te dar base para qualquer concurso da área jurídica. Você que vai depois direcionar os seus estudos, ok? Vamos lá. Maurício. Maurício, na validação, teve que fazer alguma avaliação na faculdade pública? Não, Maurício, não foi necessário. O curso era totalmente compatível, foi revalidado. Silvio Evangelista, a sua experiência e dedicação me contagiou e foi de grande importância. Sua palestra trouxe, de fato, uma motivação tremenda. Bacana, Silvio. Então começa a agir agora, meu amigo. Geralda Pereira, sua primeira graduação foi na Ambra? Sim, eu tenho uma única graduação em Direito. Após a graduação em Direito, eu cursei a pós-graduação e me especializei em Direito Constitucional e agora, neste mês, eu estou iniciando o meu mestrado em Direito Constitucional e Ciência Política. Uma única graduação. Vamos lá. Elisandro Brolo. Professor, o senhor conhece a pirâmide de aprendizagem? Se sim, obteve os resultados esperados? Elisandro, posso até conhecer, mas não me recordo desse nome. Quem sabe, se a gente conhecer a pirâmide, eu já tenha tido conhecimento de algo semelhante, mas não com esse nome de batismo. Patrícia Vieira, concurso para juiz tem como pré-requisito um tempo de experiência na área jurídica? Sim, 3 anos. Ou dá para se formar e já prestar? Não, Patrícia. Concurso para magistratura e membro do Ministério Público, por determinação constitucional, além do requisito do diploma de graduação, você tem que ter 3 anos de prática jurídica, certo? Agora, existem outros concursos da área jurídica que não exigem essa experiência. Eu estou falando concursos para defensoria pública, delegado de polícia, procuradoria de Estado, analista em tribunais, analista do Ministério Público, que não tem essa mesma exigência no geral. Mas magistratura e Ministério Público, sim. Denise Gonzaga, como foi o processo de validação? Querida, essa é uma questão que, com certeza, a direção da Ambra já vem tratando já com vocês há muito tempo e eu confesso que eu não tenho novidades para dizer. O processo de validação é um processo administrativo que pode pode demorar mais ou demorar menos, depende da universidade. É como você fazer requerimento em qualquer repartição pública, ok? Então é isso. Vamos lá, vou abrir aqui para mais 2 perguntas para a gente encerrar, gente.
Duas perguntas. Quantas disciplinas você cursava por trimestre na Ambra? Rapaz, eu confesso que eu não lembro. Eu sempre cursava quantas eu pudesse. Eu sempre tive, assim, trabalhei com pressão, sabe? Então, eu sempre cursava o máximo possível, mas eu confesso para você que eu não lembro porque o número de disciplinas variava conforme o período. Vamos lá. Lorete, qual universidade... Essa questão de revalidação eu já mencionei que o pessoal da Ambra vai tratar. Elisandra, seus estudos para concurso foram baseados em resolução de questões e complementação teórica? Mais ou menos, Elisandra. Primeiro eu fiz uma boa base teórica, depois eu foquei em exercício. Então, eu primeiro recomendo faça uma base teórica sólida, depois você vai para as questões e responda muitas questões. O grande segredo é você responder muitas questões, tá bom? Em quanto tempo você se formou? Se eu não me engano, foram 4 anos. Eu vou parar na pergunta da Lucimara Santos e então eu não vou mais responder, tá bom, gente? Porque senão a gente avança muito o horário. Vamos lá. Nelson, Eliesley, já fico no primeiro hábito. Não tenho objetivo definido ou conhecido. O que pode ser feito para definir o que se quer quando não se sabe o que se quer? É uma pergunta interessante. Nelson, eu penso o seguinte, se você não sabe o que quer, comece definindo o que você não quer. Que à medida que você exclui opções, fica mais fácil você definir o que você quer. Então, olha, eu sabia, eu não queria ser bancário, eu não queria ser militar, eu não queria ser policial, eu não queria ser um monte de coisas. Então, já foi mais fácil definir um objetivo. Tá bom? Ok. Lucimara, é preciso estar inscrito na OAB para prestar concurso para procuradoria? Lucimara, em geral, sim. Os editais exigem que o candidato apresente a inscrição na Ordem dos Advogados, porque ele será, antes de tudo, um advogado público, mas será um advogado, tá bom? Muito bem. Oh, legal, gente. Gostei dos feedbacks. Olha só, enquanto vocês vão escrevendo aí, nós vamos nos encaminhar. Essa nossa palestra decorre de um livro que eu escrevi. Quando eu escrevi esse livro, eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha acabado de ser aprovado nos concursos que eu fui aprovado. E então eu acreditei que eu pudesse compartilhar essa minha experiência com outras pessoas que estavam aí na caminhada, buscando aprovação. E eu escrevi, lancei em 2007, o 7 Hábitos do Concurseiro, que é um livro que eu vou dizer uma coisa, compre, se você não gostar, você me manda um e-mail com sua conta bancária, eu vou te devolver o valor do livro, tá? Se você não gostar, eu faço o desafio, manda um e-mail para mim lá no site, você tem como mandar o e-mail, não gostei do livro, manda sua conta bancária, eu vou depositar o dinheiro de volta. Isso a qualquer tempo, mesmo após 30 dias. Se você não gostar, a qualquer tempo eu devolvo seu dinheiro. Agora, se você gostar e der resultados, você vai depositar 10% dos seus 12 primeiros salários no serviço público na minha conta. Fechado? Pode ser assim? Brincadeira, gente. Mas é isso. O livro está disponível aí por um valor R$16,15. É mais barato que um sanduíche no McDonald's e com certeza vai fazer muito melhor para você, tá? Você pode acessar o site da Livraria Concursar. Tá beleza? Estou aqui lendo a manifestação dos colegas. Poxa, que tem que mostrar o comprovante da compra, com certeza, Francisco. Tem que mostrar o comprovante da compra. Muito bom. E além desse livro, eu tenho outros 4 livros publicados e eu dei destaque especial para os meus 2 mais queridos livros. A Lei 8.112, que já temos a 3ª edição lançada, e o curso de Direito Administrativo, essa aí ao lado direito, ainda não está disponível a 2ª edição, eu estou terminando de trabalhar a 2ª edição, em mais ou menos 3 semanas vai estar disponível na livraria. Mas fiquem tranquilos que você já pode garantir no site da Livraria Concursar, eu acredito que o pessoal, se não lançou hoje, já deve estar lançando a pré-venda do livro para você adquirir, tá certo?
Então fica aí as minhas dicas, 2 livros para vocês que estão tentando estudar para concurso. Deixa eu só falar uma coisa sobre esses livros. Eu escrevi esses livros partindo da minha própria ótica de concurseiro, ou seja, quais eram as dificuldades que eu encontrava ao ler livros estudando para concurso, certo? Então, nesse contexto, eu busquei escrever livros que pudessem justamente serem práticos para quem estuda para concurso. Os 2 livros contam com recursos de mapas mentais, que fazem parte daquele assunto que eu não tratei inicialmente, que é o assunto dos mapas mentais, de técnicas de estudo. Eu experimentei milhões de técnicas de estudo, e uma que me ajudou muito foram os mapas mentais. Então, esses 2 livros, o Lei 8.112 tem mais de 50 mapas mentais, o curso de Direito Administrativo tem mais de 200, tá? Se você quiser dar uma olhadinha nos livros, se for comprar pela internet, entra no site da editora, a editora Ímpetus, que aí você tem lá algumas páginas de degustação para vocês darem uma olhada nos livros, os mapas mentais. Bacana? Muito bem. Então, meus amigos, nos encaminhando aqui já para o fim, eu queria dizer para vocês que foi um prazer enorme estar com vocês durante essa nossa conversa. Espero que eu tenha podido colaborar com os seus projetos e queria terminar dizendo o seguinte: o mais importante da vida é ser feliz. Não há cargo público, não há emprego público, não há dinheiro, não há realização material que possa sozinha garantir a sua felicidade. Então, se você tem dificuldade hoje de ser feliz, acredite, não é um cargo público, não é uma conquista profissional que vai resolver seu problema. Então, acima de tudo, você tem que estar feliz e satisfeito, não acomodado, mas satisfeito com o que você tem hoje. Seja um cara feliz estudando para concurso, seja um cara feliz, uma moça, uma mulher feliz sendo servidora pública, porque com certeza a felicidade é um estado permanente e atual. Para mim, e eu não poderia deixar de dizer, Deus, a minha fé nele, foi um fator que muito me ajudou ao longo dessa caminhada, porque em vários momentos a minha ciência e minha sabedoria humana eram insuficientes para me manter na linha e me manter de pé. Então, quando eu percebi que eu não dava mais conta, que as minhas forças já estavam acabando, eu corria, fazia minhas orações, e Deus sempre me ajudou, Ele sempre foi fiel. E eu quero te fazer um convite: se você não conhece, você não precisa frequentar nenhuma igreja, nem pertencer a nenhuma religião. Só precisa fechar seus olhos e pedir a Deus que Ele te ajude, porque com certeza Ele vai te ajudar. Ele me ajudou, tá? Então, meus amigos, eu gostaria de deixar aqui com vocês um grande abraço e dizer que eu quero que essa palestra tenha muitos resultados. Manda e-mail para mim, vamos compartilhar experiências, boas, ruins. Vamos nos falando, vai ser um grande prazer, tá certo? Um grande abraço a todos e especialmente ao Francisco e ao Alfredo, que me fizeram gentilmente o convite para compartilhar um pouco da minha experiência aqui com vocês da Ambra. Até mais. Elias, eu só tenho a agradecer. Confesso que fiquei tocado com a sua história. Eu sabia a sua história, mas eu não sabia tão a fundo, né? Então, eu confesso que eu fiquei também motivado, não vou esconder, né, com a sua palestra. Elias, tem como você desligar o seu microfone, que eu acho que está dando um eco. Agora. Certo. Se você quiser falar mais alguma coisa, é só me falar. Eu confesso que, enquanto você estava falando das dificuldades que você passou, eu vi flashbacks da história da Ambra. E eu pensei, em cima de tudo isso que o Eliesley passou, ele ainda teve que ouvir gente dizendo que não dava para revalidar o diploma.
gente dizendo que ele estava perdendo dinheiro com essa tal dessa Ambra, que esse negócio não ia dar certo. Isso tudo em cima dessa dificuldade de concurso público, né? Ficou ouvindo isso tudo. E, e a gente também ouvindo aqui desse lado, né? E isso para a gente, tirando do contexto do concurso público um pouco, né? Tirando, botando aqui em objetivos de vida, em superar dificuldades, em esse tipo de coisa. Então a gente, da Ambra, e você como aluno da Ambra, e todos os alunos da Ambra, eles passam um pouco sobre todas essas adversidades que você mencionou, né? Você passa ali por aquele familiar, aquela pessoa que desacredita o que você está fazendo, que acha que não é bem assim, que diz que esse negócio não vai dar certo, e você tem que resistir, né? Quando o assunto é revalidação mesmo, eu sempre digo para os interessados, para as pessoas, existem dois grupos de pessoas que estão interessadas na Ambra, com relação à revalidação em específico. Pessoas que veem a revalidação como uma oportunidade e pessoas que veem a revalidação como um impedimento, com o vitimismo. E pessoas como você, que viram como uma oportunidade, que viram, não, eu acho que é isso mesmo que eu vou conseguir fazer, eu acho que eu vou ser capaz de conseguir isso, você conseguiu, e meus parabéns, não só você, como todos os alunos da primeira turma, e os outros alunos também que se matricularam depois, mas especialmente o pessoal que se formou na primeira turma. Eu tenho uma admiração, eu e o Alfredo, a gente nunca esconde isso, a gente tem uma admiração impressionante com vocês, que superaram as diversas adversidades aí, né? A Geralda também, eu digo também, Geralda, não só os alunos da primeira turma, né, mas todos os alunos da Ambra em geral, mas eu digo o da primeira turma em específico, porque foram os primeiros a conquistar o resultado concreto, né? Chegaram, pagaram todo aquele preço, se formaram, foram lá, revalidaram o diploma, passaram na OAB, agora todo mundo já passou na OAB, todo mundo que fez a prova da OAB já passou. Então, eu só tenho a agradecer, confesso que eu fiquei motivado, classifico aí a sua palestra como outstanding, né? E fico aguardando a sua chegada aqui em Orlando, né? Vai ser um prazer recebê-lo aqui, tá? E só tenho a agradecer e dizer que você é sempre bem-vindo na Ambra, você sabe, a Ambra é a sua casa eternamente, não só sua, como de todos os ex-alunos da Ambra. A Ambra vai continuar sendo a sua casa, e a gente está aqui, tudo que você precisar, a gente está à disposição. Tá ok? Pessoal, eu só tenho a agradecer a presença de todos, agradecer também a presença do Eliezer. Se alguém tiver alguma outra dúvida depois sobre a Ambra, eu vou encerrar aqui porque já está ficando tarde, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre revalidação, sobre alguma coisa assim, fica à vontade para ligar na Ambra, pergunta para a gente, manda e-mail. A gente tem esse canal aberto, os alunos sabem. Sandro, a palestra foi gravada, eu só não sei com questão de se a gente vai disponibilizar isso ou não, ou em que condições, tem até que conversar com o Dr. Eliezer depois, tá? Mas eu só tenho a agradecer, desejo uma boa noite a todos, né? E a gente está à disposição. E muito obrigado, Dr. Eliezer. Tá ok?